Caros telespectadores, bem-vindos. Nesta fase da crise global do Covid, os supermentores querem também apoiar e contribuir com ideias e soluções para a economia moçambicana e em particular, para o ecossistema das pequenas e médias empresas. Como todos sabemos, as pequenas e médias empresas são uma parte da fibra económica muito importante do país e um dos maiores empregadores, em geral, para todos nós moçambicanos. Esta crise apanhou-nos todos de surpresa, mas felizmente estamos a tentar encontrar soluções. Hoje tenho dois convidados comigo. Do BCI tenho o Eisler e do FSD tenho o Carlos. Obrigado, bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo convite. Ok, Carlos, conta-nos um bocadinho sobre o FSD e o trabalho que tem feito aqui em Moçambique. O FSD é Financial Sector Deepening Moçambique. É um programa que é financiado pelo governo britânico e pelo governo sueco, portanto, nomeadamente UK8, através do DFI de Moçambique e do SIDA, que é a Swedish International Development Agency, que está no mercado como um programa de catalisador ou de catalisação do setor financeiro. Essencialmente, posso mencionar três componentes. Uma delas é de apoiar ou trabalhar com os reguladores do setor financeiro, do setor de telecomunicações e do setor de seguros, porque entendemos que esses três desempenham um papel extremamente importante para dinamizar, para catalisar a inclusão financeira. Portanto, com estes três reguladores. Por outro lado, trabalhamos com o ecossistema todo o setor financeiro, com bancos, microfinanças, trabalhamos com jovens, com mulheres, com empreendedores e com as fintechs. Recentemente foi lançado o primeiro relatório das fintechs, que é o resultado de todo um trabalho que foi feito com o papel preponderante do FSD nos últimos 3, 4 anos, pelo menos neste segmento das fintechs. E uma das nossos objetivos era conseguir trazer ou contribuir para que cerca de 2 milhões de pessoas estivessem financeiramente incluídas e cerca de 1.000 empresas, portanto, micro, pequenas e médias empresas, também estivessem incluídas e estivessem suficientemente capacitadas para interagir com facilidade nessa questão dos produtos que existem no sistema financeiro formal. Temos como parceiros, nomeadamente, os reguladores, como eu dizia, o Banco de Moçambique, a RECOM, Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, o ISSM, Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, mas também trabalhamos com a Bolsa de Valores e todos os outros parceiros nos mais diferenciados setores. Trabalhamos também com a academia, temos trabalhos a acontecer com algumas das instituições aqui da academia, porque acreditamos que é com conhecimento trazido para as universidades que vamos alimentar o mercado com mais capacidade para poder responder a estas questões. Foi um programa de 5 anos, terminou no ano passado, em março, mas depois teve um acréscimo de 1 ano, e que terminou agora em março de 2020. Estamos em fase de preparação, conversão de programa primeiro, de um programa para uma cooperativa, para mais uma fase em que estes dois maiores, digamos que, financiadores e outros que temos em carteira, poderemos abraçar esta jornada difícil, digamos que, de trazer ou de incluir cada vez mais pessoas ao setor financeiro. São cerca de 30 milhões de moçambicanos e os dados estatísticos revelam que, não tenho aqui os números, mas há um trabalho que também fizemos com o Instituto Nacional de Estatística visando efetivamente incluir algumas perguntas no censo que foi feito no
no último censo que foi feito, que era para aferir efetivamente das pessoas com capacidade ou com idade para que possam ter conta bancária, destas quantas é que estão incluídas. Porque é a partir desta informação, destes dados, que podemos redobrar as iniciativas e os programas que estamos a fazer com os outros setores para incluir as pessoas. O FSD dá de parabéns, eu acho que tem sido espetacular, acho que todo este trabalho de facto é fundamental. Sei que o BCI, o banco daqui, o maior banco no país, também tem feito um trabalho espetacular em aprofundar a capacidade dos moçambicanos de poderem obter financiamento e soluções financeiras. Aisa, conta-nos um bocadinho mais sobre o banco. Acho que as pessoas conhecem o BCI, mas não são capazes nem toda a gente conhecer o detalhe da gama alargada de produtos que o BCI tem produzido para que os moçambicanos possam continuar a crescer economicamente. Muito bem, como disseste, o BCI é um dos bancos comerciais moçambicanos, está a operar em Moçambique desde 94, se não estou em erro. Portanto, é um banco que atua no mercado de retalho, isto é, mais para clientes de baixa renda, clientes particulares, e também tem a sua atuação no setor de banca de investimento e é visto como o maior banco comercial de Moçambique e tem mostrado um crescimento muito grande ao longo do tempo. Só para ter uma ideia, é um banco com maior rede comercial a nível do país. Contamos neste momento com um total de 210 agências a nível de todo Moçambique. Somos vistos como o banco das PMEs pela riqueza e pelo historial que é a atividade, que é o posicionamento do banco no mercado. O banco que apoia as PMEs e já mostrou participando em várias iniciativas, vários projetos, como é o caso do lançamento da linha BCI Negócios PME, que era uma linha para apoio às empresas que operam no setor. E também temos o caso dos projetos em que o banco abraça, como é o caso de 100 Melhores PMEs, é um dos grandes parceiros do projeto 100 Melhores PMEs, que é um projeto desenvolvido pela SOIC em parceria com o IPEM, Instituto para a Promoção de Pequenas e Médias Empresas, que visa distinguir as 100 melhores PMEs de Moçambique, dotando essas empresas de ferramentas para que elas possam crescer e atingir patamares elevados em termos daquilo que são as boas práticas empresariais em Moçambique. Portanto, nós atuamos não só a nível da banca de retalho, mas também temos aqui várias outras iniciativas com vista a apoiar aquilo que é o crescimento da própria economia, do próprio mercado moçambicano e, de alguma forma, também influenciar naquilo que é o crescimento e a melhoria de vida dos moçambicanos em geral. Temos também aqui uma atenção muito especial, que é no nosso desk, temos um conjunto de equipas especializadas para apoiar as empresas. Temos o Desk Agro, que é uma equipa especializada de especialistas, nesse caso, com conhecimento profundo sobre o setor do agronegócio, que está disponível para poder aconselhar, assessorar as empresas que atuam no setor do agro. Temos o Desk Energia, mais para empresas que estão atuando no setor da energia. Recentemente criámos o Desk de Conteúdo Local, que é um tema que muito se fala agora, o conteúdo local, o conteúdo nacional, tendo em conta aquilo que é a vinda dos grandes projetos em Moçambique. O tema de conteúdo local também é um tema muito importante e o banco também está atento a este tema e criou uma equipa para poder explorar todas as oportunidades em volta deste tema de conteúdo local. O BCI também é um banco com uma vasta gama de produtos e serviços financeiros para apoiar as empresas. Temos aqui a falar da linha, temos um conjunto de soluções para apoio à tesouraria das empresas, para projetos de investimento. Estamos também muito avançados a nível daquilo que é o posicionamento em termos de produtos tecnológicos, em termos de canais alternativos, para poder, digamos, flexibilizar aquilo que é a atividade de clientes particulares e de empresas. Portanto, é aquilo que eu digo, o BCI é um banco moçambicano, é um banco conhecido por todos os moçambicanos e, como bem disseste, é o banco daqui. Portanto, a nossa missão é criar condições para que, de facto, tenhamos um Moçambique cada vez melhor, criando condições e criando renda para que os moçambicanos possam crescer economicamente,
e apoiando também aquilo que são as iniciativas que vão surgindo ao longo do ano e que possam, de alguma forma, contribuir para esse crescimento não só das suas, mas das empresas no geral. Em traços gerais é isso que eu queria deixar, dizer que somos um banco líder de mercado a nível de ativos, somos um banco líder de mercado a nível de rede de ATMs, líder de mercado a nível da rede de POS, somos um banco também líder de mercado a nível de recursos. Portanto, esses indicadores todos mostram aquilo que é o posicionamento do banco no mercado moçambicano, a importância, o papel que tem o BCI no processo de crescimento desta sociedade. Gostaria de poder contar com a vossa opinião, já que são, na essência, operadores da área financeira, sobre quais são as ideias envolvidas agora de 2, 3 meses desta crise. Já temos tido algum tempo para poder começar a encontrar soluções. Aí sei que temos sido rápidos em tentar implementar ideias para melhorar o ecossistema para as pequenas empresas. Carlos, começaria contigo. Quais são as medidas, ideias que se vê neste momento a acontecerem no ecossistema financeiro para as pequenas e médias empresas? Bom dia mais uma vez e obrigado pelo convite formulado. De facto, há uma série de coisas que têm estado a acontecer neste momento. O Governo penso que disponibilizou uma linha de financiamento destinado exclusivamente às micro, pequenas e médias empresas. São cerca de 1 bilhão de meticais que está sob a gestão do BNI, investimento. Temos estado a ver algum movimento da parte da banca comercial com moratórias, facilidades para adiamento, pagamentos ou dos compromissos dos financiamentos ora concedidos, por um lado, mas por outro lado também a banca comercial a encontrar mecanismos ou a disponibilizar-se para financiar a operação das empresas, financiando nomeadamente a tesouraria das pequenas e médias empresas. Penso que terei visto também que houve isenção, do ponto de vista de política fiscal, houve isenção de cobrança, há isenção até o final do ano, para a cobrança do IVA para alguns produtos básicos, nomeadamente óleo, açúcar e o sabão. Por um lado, e do ponto de vista de política monetária, o Banco de Moçambique recentemente reduziu o FPC, portanto, é a facilidade para a concessão de crédito, a taxa moderadora de crédito na economia, que é uma medida para permitir que haja uma maior circulação de dinheiro, uma maior disponibilidade de dinheiro na tesouraria das empresas e não só, também das pessoas. E, por outro lado, também acho que há um valor de cerca de 500 milhões de dólares que foram colocados para também permitir que haja massa monetária na economia a funcionar, para que as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, possam, digamos, navegar esta crise com alguma digamos, estabilidade, ainda que outros fatores externos possam influenciar. Ok. Obrigado, Carlos. Eu acho que, de facto, uma das palavras que acho que é fundamental é esta questão da estabilidade. Eu acho que há muitos negócios que até têm um bom plano de negócio, uma boa execução, uma boa operação. Contudo, o que vimos pelo mundo fora é a questão da liquidez. A liquidez é o oxigênio, na essência, em particular para as pequenas e médias empresas, que permite sustentar alguns períodos de turbulência das quais vivemos agora. Nesse sentido, queria te perguntar ao Eisler, como é que o BCI tem encarado esta situação? Sei que existem já várias soluções, mas queria te pedir, se calhar, para tu poderes partilhar alguns exemplos específicos, e não só sobre que tipo de produtos é que o BCI tem disponibilizado e como é que está a olhar para esta circunstância, mas também, se calhar, poder nos permitir perceber não só as dívidas e os empréstimos que existem, mas que tipo de outras linhas de crédito serão possíveis para apoiar as pequenas e médias empresas durante um período que pode ser 6 a 12 meses de turbulência. Obrigado. Mais uma vez, bom dia. Primeiro, agradecer a Supermentores por esta oportunidade, por dar este espaço ao BCI para poder intervir num tema muito importante. Somos parceiros da Supermentores desde a sua primeira edição
e nesta segunda edição reforçamos a nossa parceria, o nosso posicionamento neste projeto, que achamos que é fundamental para aquilo que é apoio aos microempresários, aos empreendedores no geral. Respondendo à questão que me coloca, primeiro dizer que BCI, logo a primeira, posicionou-se tendo em conta aquilo que é a atual conjuntura que estamos a viver de Covid-19. Temos um conjunto de medidas e soluções que fomos lançando ao longo do tempo. Eu vou aqui destacar algumas delas. O Carlos falou e muito bem de moratória. Portanto, esta é uma das medidas que o banco lançou logo no início, se não me engano, de junho, e ela está em vigor. Na verdade, não deixa, é nada mais, nada menos que um adiamento no pagamento daquilo que são os compromissos das empresas, nesse caso, daquelas que têm crédito com o banco. Elas terão essa facilidade de carência no pagamento dos seus compromissos durante um período de 3 meses. No entanto, passando algum tempo, vamos analisando aquilo que vai ser o desenrolar desta situação, se o estado de emergência vai prevalecer, ou se estende ou não. E isto vai fazer com que o banco também abra espaço para poder-se fazer a renovação desta moratória por mais 3 meses e criando condições para que as empresas possam, de alguma forma, ter um alívio naquilo que é a sua atividade empresarial. Esta é a primeira solução que posso apresentar, mas também temos uma outra solução, uma outra medida, que foi, na verdade, criarmos aqui a renovação automática de limites de crédito para empresas. Estamos a falar de empresas que têm créditos connosco e estamos a falar de crédito mais para apoio à tesouraria, pequeno prazo. Estamos a falar de CCC, conta corrente calcionada, desconto, de livrança. Portanto, todas aquelas empresas que têm esse tipo de produto com o BCI, o banco criou condições para que esses produtos pudessem renovar automaticamente, criando nova linha de financiamento para apoiar aquilo que é a tesouraria da empresa. Também são soluções que vão estar em vigor até setembro do corrente ano, mas com probabilidade de podermos renovar estas soluções, de modo a ajudar as empresas a aliviar um pouco esta situação em que se encontram. Portanto, o objetivo do banco aqui é criar condições para que as empresas continuem a desenvolver as suas atividades e continuem a criar condições para que elas possam também pagar alguns custos fixos, pagar salários aos seus trabalhadores e criar maneiras para que elas possam ultrapassar esta pandemia que está a afetar grande parte das empresas em setores muito concretos que nós podemos aqui ao longo da conversa identificar setores que estão a ser mais afetados por esta pandemia de Covid-19. Em traços gerais é isso, mas dizer novamente que o banco está a acompanhar aquilo que tem vindo, aquilo que é o desenvolver deste tema. Temos também o posicionamento do Banco de Moçambique, que, como bem disse o Carlos, também já se posicionou. Tivemos aqui uma queda em termos daquilo que é a prime rate do sistema, de 17,9 para 16,9 pontos percentuais. Portanto, existem já sinais de que toda a sociedade viva, todos os atores importantes da economia estão cientes que é necessário, é importante que se faça, que se crie medidas, que se crie soluções de modo a apoiar principalmente as pequenas e médias empresas, que é o segmento que mais sofre com esta questão. Obrigado, Aisla. Eu queria voltar ao Carlos, considerando que o FSD tem um papel, de certa maneira, de think tank, né? De uma instituição que ajuda os operadores na área financeira no nosso país a encontrarem melhores soluções para o futuro, né? Há com certeza toda uma questão sobre esta crise ter-nos apanhado de surpresa, e a primeira iniciativa é de garantir a sobrevivência das empresas e garantir empregos e o fluxo de caixa e movimentação de dinheiro na economia. Isso é fundamental. Contudo, há uma segunda fase, que é como é que se evolui dentro desta crise, né? E, portanto, como é que vem o facto de apoiarmos-nos no financiamento para passar para a segunda etapa, que é não só a sobrevivência,
mas depois a utilização destes fundos para evoluir para novas áreas de crescimento, né? Há uma certa modernização que vai acontecer devido a esta crise, com os sistemas tecnológicos e tudo mais. O que é que se sente nessa área e quais são as experiências e ideias que têm? Bom, no geral, as pequenas e médias empresas, elas recorrem muito ao sistema financeiro para a sua operação e para o seu funcionamento, para pagar as suas contas correntes, para pagar os salários e algumas vezes até adiantamento para que possam conseguir fazer importação de estoque, que possam conseguir fazer a importação de matéria-prima. Portanto, sido das micro e pequenas e médias empresas, feliz ou infelizmente, sem a banca comercial e as outras linhas de financiamento existentes no mercado, talvez elas não poderiam funcionar smoothly. Então, o que eu pretendo aqui dizer é que elas, de facto, vão continuar a precisar destas linhas que estão disponíveis no mercado, mas mais do que isso, penso que quando isto começar a se estabilizar, em algum momento há de haver, na minha opinião, uma demanda, portanto, uma procura elevada em termos de financiamento para financiar operações de regresso, digamos, à economia. Então, em algum momento há de haver necessidade de ir buscar financiamento para alimentar o reinício normal, porque as empresas estão a funcionar, mas talvez com uma ociosidade, digamos, dos seus fatores de produção. Em algum momento há de haver necessidade de reinjetar energia, reinjetar capital para que possamos voltar a ter estoque, voltemos a ter a matéria-prima para portanto, voltar a produzir normalmente. Portanto, veja isso. Do ponto de vista tecnológico, eu penso que quando as empresas, quando começar a haver a tendência para a estabilização, muitas delas terão parcial ou total implementado soluções tecnológicas, porque temos estado a ver que de algum tempo eu particularmente nunca fiz tanta reunião em plataformas digitais quanto tenho estado a fazer ultimamente. Penso que neste momento os empreendedores, os investidores, os donos destas micros e pequenas empresas eventualmente estão a pensar em soluções de como é que, quando isto regressar à normalidade, como é que nós também podemos operar com uma grande porção tecnológica, uma grande porção digital, para que, eventualmente, se vier uma outra situação, não tenhamos o mesmo impacto que nós estamos a enfrentar agora. Eu gostei de duas palavras que foram mencionadas. A tecnologia e voltar à normalidade. A minha impressão é que não vamos voltar a uma normalidade igual à do passado. Sem dúvida. Há mudanças que já aconteceram que são positivas também neste processo todo que nos vão levar nesta evolução. Eu queria perguntar ao Aisla rapidamente quais são já algumas das medidas tecnológicas que o banco está neste momento a implementar para apoiar os seus clientes? O BCI tem vindo a desenvolver um conjunto de ações com vista a apoiar os clientes, também respeitando aquilo que são as regras que foram mandadas pelo próprio governo, que tem a ver mais com o próprio distanciamento social. Portanto, uma das soluções que nós lançamos recentemente é capacitarmos cada vez mais as nossas plataformas digitais. Estou a falar, por exemplo, do e-banking. Nosso e-banking hoje tem condições de fazer um conjunto de operações e essas condições são criadas de modo mesmo, criando condições para que os clientes possam estar nos seus locais de trabalho, estarem em casa e poderem fazer as operações bancárias de forma cómoda, sem ter que necessariamente ir até uma agência. O nosso e-bank, por exemplo, tem condições de criar, ou melhor, tem condições de assegurar que o cliente possa fazer um pedido de crédito. Imaginemos que eu sou gestor de uma empresa, uma pequena e média empresa, eu tenho necessidade de aderir a uma das soluções que aqui mencionamos, não preciso de ir a uma agência do BCI. Através de casa eu posso fazer esse pedido de crédito, submetendo este pedido. Existe lá um formulário que deve ser preenchido com informações gerais daquilo que é a finalidade do crédito. E há um conjunto de informações que devem ser preenchidas. O banco faz uma análise e depois da análise feita, o próprio banco é proativo em entrar em contato com o cliente para avançar com esse processo de colocação de crédito. Okay. Este é um exemplo. Mas também temos exemplos associados a vários outros serviços nossos, que é usando aquilo que é o nosso smartphone, temos o app, que também dá esta prerrogativa ao cliente.
Temos a famosa conta móvel, que também cada dia que passa está muito mais evoluída e consegue criar condições para que o cliente possa ter acesso a um conjunto de operações que vão de encontro àquilo que são as necessidades delas em termos de apoio à tesouraria. Ela pode fazer um pagamento por exemplo, de faturas, ela pode fazer um pagamento de diversos serviços usando esses canais eletrónicos e digitais que o banco tem disponível. Ok. Eu queria perguntar, então, rapidamente, já houve aqui muita informação partilhada, eu queria perguntar rapidamente ao Carlos e ao Eisler, começando com o Carlos, quais são algumas recomendações que daria ao empresariado moçambicano durante esta fase desta crise, nesta gestão, não só a gestão atual, mas depois também a saída desta crise? Bom, é difícil encontrar as melhores palavras para dizer aos empreendedores, aos donos das empresas, mas também, digamos, a base, que são as pessoas, são as populações, o povo moçambicano, encontrar palavras mais apropriadas para esta situação, porque de facto isto é um choque, afetou a toda a gente, não só em Moçambique, mas é um problema global. Mas o que eu diria, em poucas palavras, é paciência, porque de facto só com a paciência, com esta espera, porque há iniciativas que estão a acontecer, sob o ponto de vista, digamos que as pessoas que estão mais ligadas à medicina estão afincadamente a lutar e para trazer soluções para que haja de facto uma vacina, para criar este conforto emocional nas pessoas de que pelo menos já há uma vacina, mas diria que um dos pontos é a resiliência. Os moçambicanos, por natureza, são resilientes. De tempos em tempos, ciclicamente, temos aqui problemas de ciclones e mesmo assim nunca estivemos, digamos que totalmente estatelados. As empresas têm sido resilientes, daí eu diria, olha, vamos continuar a ser resilientes, é uma fase global, afeta ao mundo no seu todo e que isto vai passar. A segunda mensagem seria de colaboração. Eu gostaria de que houvesse uma maior colaboração das pequenas e médias empresas entre si, mas também aquelas que são grandes empresas e outros membros ou atores deste ecossistema das micros e pequenas empresas fossem, digamos, abertamente colaborativos, no sentido de que nós não gostaríamos, eu pessoalmente não gostaria de ver uma área ou um determinado setor económico a levantar muito mais rápido que o outro ou a correr muito mais que o outro. Se houver este apoio para que todos gradualmente possam levantar ao mesmo tempo, seria muito bom. Portanto, seria resiliência e colaboração, portanto, multissetorial de todo o ecossistema das micros e pequenas empresas, para quando isto possamos voltar todos na mesma altura. Há um setor da economia que alimenta o outro e assim sucessivamente. Então precisamos de assegurar que pelo menos seja neste âmbito. E aqueles, nomeadamente a banca, os reguladores do setor financeiro, por exemplo, criar cada vez mais condições facilitadoras para que, de facto, o crédito, o financiamento às pequenas e médias empresas, sobretudo porque é para a tesouraria, seja ainda mais leve, porque isto tem um impacto direto no tecido social, das pessoas, na população em geral. Portanto, que fosse criado aqui, fosse de facto mais leve o financiamento às pequenas e médias empresas, mais facilitado e mais leve, não só digital, mas que todas as imposições, do ponto de vista de taxas, sejam mais atrativas e mais moderadas, para que não haja um receio de poder ir buscar o financiamento. Obrigado, Carlos. Eu percebo que nós, como cidadãos e empreendedores, obviamente queremos o maior apoio possível da banca, mas tenho consciência que a banca tem algumas restrições também, né? Portanto, e às vezes são injustamente criticados por não baixarem substancialmente mais as taxas de juros, mas acho que eu percebo que também, como uma instituição que tem os seus próprios princípios e regras muito acauteladas pelo Banco Central, em particular, com todos os rastros que são precisos mantidos, tem que também ser cautelosos nesse sentido. Eisler, se pudesses também dar algumas sugestões, já falar um bocadinho sobre isto, porque acho que há um místico, só para terminarmos, um místico sobre
que a banca podia fazer muito mais, mas acho que eu percebo algumas das limitações que tem e queria-te pedir para tu poderes partilhar algumas dos teus pensamentos sobre isto e depois finalizar com algumas recomendações que darias aos nossos empreendedores, ao nosso povo em geral, porque acho que o moçambicano, por natureza, é empreendedor, né? Temos 30 milhões de empreendedores no país, né? Muito bem. Primeiro dizer que, de facto, a banca comercial tem um papel importante nesse processo todo daquilo no que diz respeito ao apoio às PMEs, mas falando mais concretamente da questão da taxa de juros, ela não depende só da banca comercial, como bem disse e nós, como banco, precisamos de também criar condições para que estas taxas caiam. Portanto, banca comercial, como o próprio nome diz, é comercial, tem também aqui as suas obrigações, e enquanto o custo de dinheiro for alto, naturalmente a taxa de juros praticada pelos bancos comerciais também tende a ser um pouco alto. Mas existem indicações desta queda da taxa de juros, como eu já me referi. Já houve aqui uma queda a nível da prime rate. Estamos a trabalhar no sentido de criar melhores condições para poder oferecer aos clientes e às empresas em particular. Mas é preciso que este é um esforço que tem que ser global. Envolve vários setores da economia e com base nessa estrutura que temos que assumir novos patamares para que possamos ter o custo de dinheiro mais baixo. Portanto, quanto à mensagem aos pequenos empresários, às pequenas e médias empresas, o que eu queria deixar era de que elas pudessem explorar as várias soluções que já existem no mercado. Estivemos aqui a falar muito delas. O que eu sugiro é que elas andem atrás, procurem saber de forma detalhada quais são os requisitos para poderem beneficiar dessas soluções. Deixem claro que, efetivamente, esta pandemia está a ter um impacto negativo naquilo que são as suas atividades e vão de encontro àquilo que são as exigências que as instituições financeiras estão a disponibilizar ao mercado. Só para ter uma ideia, a coisa de mais ou menos de 1 ou 2 semanas, estivemos a lançar uma nova linha de crédito, que é uma linha em cooperação com o governo português. Estamos a falar do fundo FECOP, que é uma linha muito atrativa, muito interessante. Este fundo foi lançado também com esse objetivo, de apoiar as empresas, as microempresas, as cooperativas, associações que efetivamente estão a ter algum tipo de dificuldade em manter as suas atividades nesse momento de pandemia. Portanto, ela traz taxas de juros muito boas. Estamos a falar da prime rate de sistema com um desconto negativo de spread. Okay? Podemos ter aqui a taxa de 12% para apoio à tesouraria, taxas de 11% para apoio à tesouraria e por aí 13% para projetos de investimento. Portanto, os empreendedores devem explorar as oportunidades que estão no mercado para poderem criar condições para se manterem neste ecossistema em que estamos. Uma outra recomendação que eu gostaria de deixar é que as empresas inovem. A inovação é fundamental nesse momento de crise. Tudo bem que é um momento complicado, nós todos sabemos, mas é uma oportunidade para poder inovar e criar aqui estratégias de atuação face à situação em que nós estamos a viver. Criar aqui novas linhas de atuação, usando, por exemplo, comércio eletrónico, usando, por exemplo, comércio à distância. Portanto, existem aqui novas áreas que podem ser exploradas pelas PMEs e que possam trazer também alguma receita, algum retorno às empresas. Então, em momento de crise, existem oportunidades e essas oportunidades devem ser abraçadas pelas empresas. Então, esta é a grande mensagem que eu deixo às PMEs no geral, que elas reinventem-se, que elas inovem, criem soluções tendo em conta aquilo que é o momento em que estamos a viver, mas que possa também manter aquilo que é o cordão a veia da sua própria empresa no mercado. Eu acho que essas são as mensagens que eu gostaria que as empresas pudessem acatar e explorar todos os contornos que ela traz consigo. Ok, obrigado. Eu acho que cobrimos bastante território
nesta área do apoio que existe e que virá no futuro para a área dos PMEs nesta dimensão financeira, não só bancária, mas também de outras inovações que venham a partir deste setor. Eu acho que as mensagens que eu sumarizo é que, de facto, temos de trabalhar todos juntos para tentarmos, de facto, incentivar que, primeiro, as empresas consigam sobreviver. Esta é a primeira etapa. Em segundo, que consigam encontrar soluções de apoio a nível da banca nessa sobrevivência, mas também numa transição para um novo normal, e que este novo normal passa muito por inovação. Yeah? A inovação é fundamental. E não é só inovação tecnológica, mas também inovação na maneira que pensamos nos assuntos, nesta maior colaboração, nesta maior integração dos vários setores onde se opera. Eu tenho visto muita mudança positiva. Obviamente todos temos acompanhado o que se passa pelo mundo fora, e Moçambique tem-se mantido também nesta inovação. Fico surpreendido pela positiva, confesso, com tanta inovação tão rápida que tem acontecido no nosso país. Significa que estamos bem preparados, em particular nos aspectos da tecnologia. Moçambique, acho que a nível do continente, tem demonstrado a capacidade de resposta rápida a uma crise desta natureza. E, portanto, demonstra a fibra resistente que temos, né? Como o Carlos dizia, infelizmente temos várias circunstâncias que nos abatem com frequência, e se calhar por essa natureza somos um povo resiliente, um povo pronto para embater quando as circunstâncias não são positivas a nosso favor. As minhas mensagens para o setor, de facto, é que temos que ser fortes, temos que ter paciência, como o Carlos dizia, temos que ter resiliência, temos que ter inovação, como o Aisla fez aqui referir, e como tudo na vida que é negativo, um dia irá passar. Yeah? O que nós temos que fazer é tentar acelerar essa passagem, tentarmos encontrar soluções para que renascemos de uma maneira mais forte, mais inovadora, mais eficaz, mais pronta para, de facto, podermos participar na economia moçambicana, que tem anos pela frente muito positivos. Portanto, temos que agora aguentar esta fase e as coisas irão melhorar com certeza. A minha última recomendação para a audiência é de nos mantermos saudáveis, atuar as regras que o Governo pediu de nós. Acho que como sociedade, ao protegermos a cada um de nós, protegemos também a sociedade em geral. Portanto, não se esqueçam das vossas máscaras, de lavar as mãos, da higiene pública, para facilitar esta transição para melhores tempos. Ok. Obrigado, Aisla. Obrigado, Carlos. Obrigado. Obrigado pelo convite.